Falei, pastor, nem tira, senta na bateria e vamos adorar. O Senhor te trouxe aqui nessa noite com um propósito. Ele te trouxe aqui, fala para o irmão que está ao teu lado, Deus tem planos para você. E não é qualquer plano, não. Você crê nisso? Diga glória a Deus. O Senhor fala em Jeremias, esses tenho pensamentos para vocês de paz. Eis que só eu sei os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que aguardeis. Nesses domingos, irmãos, Deus tem feito maravilhas. Lembra que a gente falou lá no primeiro domingo que vamos fazer um domingo só de testemunho, porque vai ser tanto testemunho que não vai caber num dia só. Irmãos, tem brotado, Deus tem feito grandes coisas que a gente, irmão, a gente fica boquiaberto com o que Deus está fazendo. Assim como disse o salmista, grandes coisas tem feito o Senhor em nosso meio e por isso estamos alegres. Estamos como os que sonham. Lembra que semana passada a gente estava orando pelo Ari, que estava no hospital, o pai emprestado da Ana Paula. Estávamos orando pelo Ari, ele fez um exame, 2 exames, né? Que acusaram um possível problema terrível cardíaco. Ele estava hospitalizado, a igreja se levantou, orou, clamou. E sabe o que aconteceu, irmãos? O Ari está em casa. Aplaudam o Senhor Jesus por isso. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, irmão. Semana passada foi um mover de Deus tão grande aqui nesse lugar. Foi algo terrível e maravilhoso. Pode falar, Marcelo? Irmãos, semana passada a Marcele estava aqui conosco. Quem lembra da Marcele ali? Glória a Deus. Sem ser esse domingo, o outro é a nossa culto de primícias. Marcele vai ser apresentada como membro, amém? Assim também como outros irmãos, Tarcísio também. Tem uma galera aí para ser apresentada. Mas a Marcela, ela estava com um problema renal, né? Dores terríveis. E aí ela falou, vou no culto, vou na igreja, vamos ver no que dá. E aí, irmão, ela veio. Quando foi na segunda-feira, o que acontece? Não tem como, irmãos, a pedra foi expelida para a glória de Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Deus que abre porta, é o Deus que transforma vidas. E vamos caminhando, irmão. Pastor, mas ainda não aconteceu comigo. Você crê? Você crê? Você crê? Então coloca a tua mão no teu coração, ó. Diga assim, Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Mas você tem que crer nisso de verdade. Deus tem o melhor para mim. E até se foi algo perdido, e o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Você crê nisso de verdade? Deus tem o melhor pra mim. Você tem que crer no que você está dizendo. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi, e o que perdido foi, não se compara, não se compara com o que há de vir. Aleluia, Deus tem uma nova história. Essa semana terminamos também lá a bênção da irmã Elisângela, né? No sábado chegamos lá, lixamos, limpamos, pintamos. Agora vai ter que dar uma cultivação de graça. Quero ver caber todo mundo lá dentro, irmão. Glória a Deus. Também está conosco a Rose, vai apresentar o bebezinho nas primícias, né? Também o papai da Duda também, que vai, e a mamãe, papai e mamãe, que vai estar apresentando o bebezinho também. A pastora Jaqueline falou, Deus está enviando os bebês para essa igreja. Irmãos, e a gente vai continuar porque hoje falou sobre Setembro Amarelo, falamos sobre tantas problemáticas emocionais e é uma realidade. Hoje foi separado para conversarmos sobre reconstruindo muros, como tem sido a nossa campanha. Começamos há 4 domingos atrás e hoje é reconstruindo os muros emocionais.
E aí eu quero que você vá comigo lá para Neemias. Vamos continuar a leitura lá do primeiro domingo. Neemias capítulo 2, versículo 17. A gente falou bastante disso. Irmãos, nesse momento, você tem, enquanto você está procurando, se você achou, uma dica, acha rapidinho Neemias 2,17. Quiser, você pode ir lá atrás tomar um café. Tem uma garrafinha de café lá atrás com açúcar. Pastor, tá fazendo? Então vai sair fresquinho. Então fica ligado. Estacionou a garrafa ali, você pode ir. Mas isso é um desrespeito? Tomar café no meio da pregação? Irmão, desrespeito é você negar um café fresquinho. Isso é desrespeito. Então, Neemias capítulo 2, versículo 17. Aleluia. O pequenininho da Rose, a mãe falou que gosta de ficar de pé. Aí o pai está se lascando ali atrás. Neemias capítulo 2, versículo 17. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga socorro. Fala socorro que o pessoal joga boia aí e te salva. Neemias capítulo 2, versículo 17. Diz assim, nós falamos sobre Neemias. Bom, não dá para recapitular porque são 4 domingos, mas a gente vai falar rapidinho para você ter uma noção, só para você se lembrar. Neemias, ele estava cativo com seu povo. E no país em que o povo de Neemias estava cativo, foram cativos por quê? Porque desobedeceram a Deus, porque resolveram fazer as coisas do seu próprio entendimento, porque acharam que eram merecedores do que estavam recebendo. Entenda uma coisa, se nós fôssemos receber de Deus o que merecemos seria o inferno, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O que Deus nos dá é por graça, por misericórdia, por amor. Mas o povo de Israel achou que era meritocracia, que tinha o que tinha porque fazia por onde. Entenda uma coisa, irmão, você pode ser o melhor profissional na tua área, se Deus não abrir as portas para você, você não chega a lugar nenhum. Então, irmãos, o povo de Israel começou a entrar nessa onda, achando que merecia alguma coisa, achando que ela pelo seu próprio braço, achando que ia para algum lugar, e Deus avisou ao povo: olha, se vocês forem pelos seus caminhos, se vocês forem pelas suas próprias escolhas, eu vou permitir que algo aconteça para que vocês voltem para mim. Amado, não se iluda, o Senhor ele vai fazer o que tiver que fazer para te trazer de volta para Ele. Presta atenção nisso. O povo então é levado cativo. Neemias está lá, copeiro do rei, funcionário alto da guarda real. Então Neemias ele vê como estava assolada o seu país, a sua cidade de Jerusalém. Neemias então pede ao rei para que ele o permita que ele volte para reedificar a sua cidade. E a gente falou sobre isso. Neemias volta para Jerusalém. A Bíblia diz que os muros estavam derrubados e as portas queimadas a fogo. Até conversando com o Rafa esses dias, e ele trouxe uma coisa que é interessante. Por que os muros estavam queimados a fogo? Porque portas queimadas a fogo. Porta significa... Oi? Portas significam dignidade. Numa cidade, todos os reis, as pessoas mais importantes entravam pela porta. Satanás ele vai tentar de tudo para tirar a tua dignidade, para destruir a tua reputação. Ele vai tentar queimar tudo que você construiu para te colocar lá no pó. Os muros estavam derribados, as portas queimadas a fogo. E aí nós lemos aqui no versículo 2, no capítulo 2, versículo 17, quando Neemias volta para Jerusalém, ele convida os reis, os magistrados, os sacerdotes, pessoas que residiam em Jerusalém. Jerusalém estava em ruínas, aqueles homens não conseguiam ver. E aí falamos sobre, chega de ficar empurrando a vida com a barriga, perceba o que está acontecendo e tome uma atitude. Falamos sobre isso. E aqui no capítulo 2, versículo 17, Neemias então diz: então lhes disse, bem vede vós a miséria que estamos. Lembra disso? Que Jerusalém está assolada e que suas portas têm sido queimadas a fogo. Então Neemias ele faz um convite para aqueles homens, e é esse convite que o Espírito Santo continua te fazendo nessa noite. Ele diz assim, vinde pois e reedifiquemos os muros de Jerusalém. Amém? Para que não sejamos mais um opróbrio, uma vergonha. Não é plano de Deus, irmãos, que você seja envergonhado. Não é plano de Deus que você vida se arrastando. É plano dele que você se levante e alcance grandes coisas no nome do Senhor. Vinde e reedifiquemos os muros. Falamos bastante sobre isso.
Depois que Neemias ele faz o convite ao povo, o povo se levanta e começa a lutar. Talvez durante esses domingos você tenha se levantado. Você tem, irmãos, pessoas têm recebido de Deus, pessoas têm sido animadas, pessoas têm voltado para Jesus, voltado para a caminhada. Pessoas têm dito: pastor, eu quero reedificar minha família. Pastor, eu quero reconstruir os muros do meu ministério. Pastor, eu quero reconstruir a minha vida no Senhor. Você se levanta cheio de ânimo, cheio de gás e vai caminhando. Esse é o plano que Deus tem para você. Mas quando aqueles homens tomam a decisão de reedificar os muros, acontece uma coisa, irmãos, que acontece com todo mundo que se levanta, com todo mundo que toma uma posição, que toma uma decisão de reerguer os muros. Sabe o que acontece? Os inimigos começam a ficar em redor. E aí eu quero que você vá comigo do versículo 17, vamos continuar no versículo 18, vamos continuar nossa leitura, vamos retomar nossa leitura lá do primeiro domingo, Neemias, capítulo 2, agora para o versículo 18. Quando Neemias, ele se encontra com o povo de Jerusalém, eles tomam a decisão de se levantar e agora caminhar, e Deus ele começa a fazer uma obra para reconstruir Jerusalém. A Bíblia diz assim: então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele tinha me dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Fala para a pessoa do teu lado: meu irmão, fala para a pessoa do teu lado: meu irmão, vamos nos levantar. Amém? Quantas vezes você fez essa pergunta para alguém, irmãos? Ou alguém te fez essa pergunta? Fala de novo com ele, dá um sorriso bem bonito, anima e fala assim: meu irmão, vamos nos levantar. Amém? Vamos começar a nos levantar, vamos nos reerguer. Vamos começar a vencer em nome de Jesus. Aleluia! Mas aí no versículo 19, irmãos, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que vós fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Quando Neemias decide se levantar, quando o povo se reúne, decide se levantar, reconstruir os muros de Jerusalém, então os inimigos que estavam em volta, existiam povos ao redor de Israel, que para aqueles povos não era vantagem que Israel se reerguesse, porque eles iam perder terra. Irmão, entenda uma coisa: o inimigo ele anda ao nosso derredor, a Bíblia diz, buscando a que ele possa tragar, e não se engane, ele planeja contra você o tempo todo. Não é da vontade do inimigo que você se levante, que você se erga, que você seja feliz. E todas as vezes que você tentar se levantar, vai haver resistência. Não se engane, ninguém disse que ia ser fácil. Construir um muro é fácil? É fácil construir um muro? Ah, pastor, eu comecei nessa campanha reconstruindo os muros, achei que ia ser molezinha. É fácil levantar muro? Quem aqui trabalhou com obra alguma vez? Quem aqui já levantou uma parede? É fácil levantar um muro? Ele vai falar: pastor, eu sou bom, eu levanto rapidinho. Para quem sabe, né? Mas ninguém falou que ia ser fácil. Quando Neemias ele decide reerguer os muros, a Bíblia diz que os inimigos eles ficam em volta. Irmãos, os inimigos eles tentaram parar Neemias. Fala para o seu irmão assim, ó: não se engane, vão tentar te parar. Vão tentar. Vão tentar fazer você olhar para trás. Vão tentar fazer você desanimar, vão. E vou te falar uma coisa, hein? Não foi alguém que saiu de lá de longe, não. Eram os povos que estavam em volta. São os que estão à tua própria volta. Muitas vezes de dentro da tua própria casa. Vão tentar te desanimar. Vão tentar te parar. Vão te lançar palavras para que você desista. Aqueles homens vão até Neemias e falam: olha, a Bíblia fala que eles zombaram deles. Bom, quem zomba de alguém é para tentar deixar o outro envergonhado, intimidado. Então eles tentaram envergonhar, intimidar Neemias. A Bíblia diz que eles desprezaram eles. Quem despreza quer que o outro se sinta rejeitado. Quem despreza quer desanimar o outro.
E eles lançam uma palavra para Neemias. Eles perguntam assim, ó: vocês querem se rebelar contra o rei? Se você ler a história ou está acompanhando desde o primeiro domingo, Neemias pediu permissão ao rei para voltar para Jerusalém. O rei permitiu, mas os inimigos começaram a tentar fazer o quê? Lançar dúvida sobre Neemias. Você quer se rebelar contra o rei? Você está indo contra o rei? Neemias tinha uma ordem direta do rei. Você tem uma ordem direta do rei, é vencer, em nome de Jesus. O rei já te deu uma ordem, e é ordem de vitória. Aleluia! Mas o inimigo vai tentar te confundir. Foi assim desde o princípio? Não foi? É assim que Deus disse? De toda árvore não comereis? É assim desde o início. O inimigo vai tentar zombar de você para te intimidar, para te desanimar. O inimigo, ele vai tentar te desprezar, para que você se sinta rejeitado, para que você não se sinta digno, para que você diga: eu não mereço isso. Bom, por ser filho de Deus, você tem direito à herança do seu pai. O inimigo vai tentar te confundir. Ele vai tentar pegar a promessa que Deus te deu um dia e lançar um questionamento: realmente é assim? Você acha que você vai conseguir? Sabe o que é isso, irmãos? Aqueles inimigos se levantaram contra Neemias, porque o inimigo, ele sempre vai tentar fazer uma coisa para que você não consiga reerguer os muros. E é esse o tema dessa noite. Ele vai sempre tentar te adoecer emocionalmente. Uma das maiores estratégias de Satanás é adoecer emocionalmente. Um dos maiores problemas desse século são as doenças emocionais. Porque se Satanás ele consegue te deixar doente, diga para o seu irmão que está do seu lado assim, ó: doente não consegue levantar muro. Amém? Se Satanás conseguir te adoecer, ele vai conseguir te parar. É por isso que ele tenta. Os inimigos tentaram contra Neemias. Se Satanás ele consegue te adoecer emocionalmente, ele consegue te parar, porque doente não consegue levantar muro. Você pode estar muito bem, você tem uma semana para levantar o muro, né? Vamos lá, Tarcísio, tem uma semana para levantar o muro. Você consegue levantar. Imagina que você ficou uma semana inteira sem tomar café, almoçar e jantar. 5 dias sem tomar café, almoçar e jantar. No final da semana, você vai estar conseguindo levantar alguma parede? Você não vai conseguir levantar nenhum tijolo. Por quê? Porque o corpo sem alimento, ele adoece, ele enfraquece. Fala para o teu irmão: doente não consegue levantar muro. A principal tática do inimigo para que você pare, para que você não chegue onde Deus ele quer que você chegue, para reerguer os teus muros, é te adoecer emocionalmente. E muitas vezes a gente tem caído na armadilha. Mas é sobre isso que o Espírito Santo quer te falar nessa noite, amém? É sobre isso que ele quer te reerguer e transformar a tua história. Deixa eu ler aqui para você. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, divulgou nessa sexta-feira sua maior revisão mundial sobre saúde mental desde a virada do século. O trabalho detalhado fornece um plano para governos, acadêmicos, profissionais de saúde, sociedade e outros com a ambição de apoiar o mundo na transformação da saúde mental. Preste atenção, em 2020, quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes. Você tem um adolescente em casa, se convive com um adolescente, presta atenção. Incluindo 14% dos adolescentes do mundo viviam com alguma doença emocional. O suicídio foi responsável por 1 em cada 100 mortes. E 58% dos suicídios ocorreram antes dos 50 anos de idade. O abuso sexual infantil e o abuso por intimidação são importantes causas de depressão, desigualdades sociais e econômicas, emergência de saúde pública, guerra e crise climática estão entre as ameaças estruturais à saúde emocional. A depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano da pandemia. Os abusos de autoridade religiosos também são apontados como alguma das maiores causas de doença emocional, como ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, depressão e traumas.
São dados da Organização Mundial de Saúde, irmãos. Esse é o grande plano de Satanás. Satanás, ele quer adoecer o mundo. Ele quer adoecer você. Sabe por quê? Doente não consegue levantar muro. O inimigo adoece as nossas emoções. O inimigo adoece as nossas emoções, sabe através de quê? De ações. Ele usa pessoas, ele usa situações, ele usa palavras, ele usa todo tipo de artifício que ele puder para adoecer você. E não se iluda, muitas vezes as maiores investidas vão ser daqueles que estão mais próximos. Porque aqueles que estão longe, eles não te importam tanto, mas são aqueles que são mais próximos de nós que têm a maior capacidade de nos ferir. Isso nos leva lá para Gênesis. Abra sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 45. Nos leva para uma pessoa, um camarada que, se a gente for falar de saúde emocional, esse cara é campeão. Esse tinha tudo para ter saúde emocional zero. Mas esse cara, o Senhor vai usá-lo para nos ensinar algo grandioso nessa noite. Gênesis capítulo 45, versículo 1. Abre aí rapidinho a sua Bíblia. É o primeiro livro da Bíblia, irmão. Se você não conseguir encontrar... Quem quiser já tem café, tá? Fica à vontade. Aí, ó, só levantar a mãozinha. Vai lá, pode lá, vai lá, Davi, ajuda lá. Levanta a mãozinha que vai um cafezinho quentinho para você. Gênesis, capítulo 45, versículo 1. Segura aí, Gênesis 45, 1, tá? Que a gente vai ler. Antes da gente ler Gênesis 45, versículo 1, ela fala sobre José. Um homem chamado José, filho de Jacó, que tinha muitos irmãos. Preste atenção em mim. Você que te recebeu o teu cafezinho, vai tomando cafezinho assim, olhando para o pastor Humberto. José, ele era o mais novo dos seus irmãos. José tinha muitos irmãos, ele era o mais novo. Se você ler lá um pouquinho atrás, você vai conhecer a história de José. José, ele sofreu alguns problemas. E aí a gente vai comentar sobre José para falar sobre saúde emocional. Preste atenção, José, ele era o mais novo dos seus irmãos. Irmãos, José, ele, por alguns motivos, ele era odiado pelos seus irmãos. Seus irmãos tinham inveja dele, a ponto de querer matá-lo. Se você ler lá em Gênesis, você vai ver que José, logo novo, ele sofre violência física. O que seus irmãos fazem? Os irmãos de José simplesmente pegam ele e jogam ele num poço. Jogam ele lá no fundo do poço. José sofre violência física. E não se engane, um dos maiores fatores para doenças emocionais é a violência, seja ela de qualquer que for. E é interessante, irmãos, porque o ser humano, ele se acostuma com tudo. E tem gente que até com a violência se acostuma. Você vê o caso da mulher que apanha do marido em casa. Em nome de Jesus, irmão. Pastor, mas você vai falar isso, vou falar isso. Se você é esposa, você está nos vendo no Facebook, Instagram. Se você é mulher e você apanha e fica calada, você está errada. Pastor, mas eu vou denunciar meu marido. Se esse animal te bate, ele não devia estar solto, porque lugar de animal é enjaulado. Muita mulher que apanha em casa do marido sofre violência física. Aí até chega a delegacia, faz a denúncia, e o que faz depois? Retira. Ah não, mas ele me ama tanto, pastor. Te ama? Desse jeito? Violência, pessoa que sofre violência a vida toda. Ah não, pastor, mas a Bíblia diz que casamento é para sempre. Então morre apanhando, miserável. Morre apanhando, então vai lá. Pastor, o que você está dizendo? Não estou dizendo nada. Eu só digo o seguinte: o casamento onde tem violência física não é casamento. Se não é casamento, não existe separação. Nunca existiu casamento. José, ele sofre violência física. Ele é jogado pelos seus irmãos lá no fundo do poço. Pá! Aí os irmãos que eram seus irmãos, seus consanguíneos, eles o lançam no poço.
Bom, além disso, não contente com José lá no fundo do poço, literalmente, eles o vendem como escravo. Se você continuar lendo a José, você voltar um pouquinho de Gênesis, você vai ler. José, ele é vendido como escravo. E algumas pessoas não param para reparar o seguinte: na antiguidade, a pessoa que era vendida como escravo, ele não era mais dono da própria vida. O dono da sua vida era o seu senhor. O escravo não era dono nem do seu corpo. E um caminho muito grande foi feito entre a terra de José até o Egito, para onde ele foi transportado. Possivelmente no caminho, José, além de ter sofrido violência física dos seus irmãos, sofreu violência sexual de seus senhores até chegar no Egito. José sofreu violência física, com certeza até ela sofreu violência sexual. Chegando no Egito, ele é vendido, e como se não bastasse as violências que José, o pobre José, o menino José tinha sofrido até agora, ele é colocado na casa de um homem, e a mulher daquele homem deseja José. E José, além de ter sofrido violência física, violência sexual, ele se mantém íntegro. Ele fala: não, eu não vou me deitar com a mulher do meu senhor. Sabe o que acontece? Aquela mulher levanta uma calúnia contra José. Ela diz que José tentou abusar dela. E sabe o que acontece com José, irmão? Ele é preso por causa da calúnia que foi levantada contra ele. Aquela calúnia. Quem aqui já foi caluniado aqui, irmãos? Já falaram alguma coisa de você? Levanta a mão, deixa eu só ver. Quem aqui já falaram alguma coisa ruim de você? E sabe qual é o problema, irmãos? Tem calúnia que é aquela mentira que não vai ter problema. Só que tem calúnia que é grave. Aquela calúnia que levantaram contra José custou a liberdade de José. Ele foi preso. E não acontece isso durante a vida. Deus, o Satanás, ele levanta pessoas para nos caluniarem, e essa calúnia é uma calúnia que te prejudica. Dependendo da calúnia, se foi no teu negócio, acabou com o teu negócio. Se foi no teu relacionamento, acabou com a relação. Dependendo da calúnia, a calúnia grave, ela prejudica, ela destrói. É muito sério. Quando alguém fala de um outro, quando alguém fala de alguém, levantar uma calúnia tão grave contra José, e o inimigo, ele usa calúnia, sabe para quê? Para te adoecer, para te fazer desanimar, para te fazer parar de confiar no outro. Um ser humano que não confia mais em outro ser humano é um ser humano doente. Adoeceu, se tornou o alvo de uma seta que o envenenou. E é interessante, não sou muito de ficar vendo coisinha de Facebook, não. O pastor Rodrigo gosta mais dessas coisas. Mas é porque eu estou terminando a faculdade, graças a Deus. E aí a gente, glória a Deus, aleluia, reta final. E a gente estuda, filosofia, tudo mais. E aí eu estava lendo exatamente sobre algo que eu já tinha estudado, que é o filtro de Sócrates. Sócrates era um filósofo grego e ele desenvolveu uma... Olha, irmão, se você puder anotar isso, porque eu anotei aqui, ficou aqui, nunca mais esqueci. Anota isso, irmão. Sócrates desenvolveu uma técnica contra a fofoca. Uma técnica contra a fofoca. O filtro de Sócrates. Sócrates, ele falava assim, quando alguém for até você falar de uma outra pessoa, utilize um filtro. A gente está falando aqui sobre calúnia. Quando alguém for falar com você de uma outra pessoa, utilize um filtro com 3 passos. E aí Sócrates, ele nos ensina 3 passos para filtrar uma calúnia, uma fofoca. Ele diz o seguinte: primeiro, quando alguém vier falar de um outro com você, faça a primeira pergunta: você tem certeza absoluta que o que você vai me falar dessa pessoa é verdade? Primeira pergunta do filtro de Sócrates. Você tem certeza que o que você vai me falar sobre essa pessoa é verdade? Primeira pergunta. A pessoa fala: olha, não sei, pode ser que seja, pode ser que não.
que já é uma irresponsabilidade. Mas vamos dizer que passou do primeira pergunta do filtro. Segunda pergunta: o que você vai me dizer sobre essa pessoa é uma coisa boa? Porque você disse que vai me falar uma coisa sobre alguém que você não sabe se é verdade. E agora você está me dizendo que, não sabendo se é verdade, que pode ser uma mentira, o que você vai me falar dessa pessoa ainda é uma coisa ruim. Então a primeira pergunta do filtro é: o que você vai me dizer? Você tem certeza que é verdade? Se a pessoa não tiver certeza, irmão, já corta daí, então não quero ouvir não. Porque se você não tem certeza que é verdade, a Bíblia diz que tudo que é por dúvida é pecado. Segundo ponto: o que você vai me falar dessa pessoa é uma coisa boa? Se não é, o que me interessa? Se não é uma coisa boa, o que me interessa? Eu sou lixeira para você jogar lixo em mim? Porque tem gente que é assim, tem tanto lixo dentro de si que não se aguenta e tem que jogar em outro. E aí a gente vai, sabe o que? E abre a boca e come lixo dos outros. Segunda pergunta: é algo bom? Então, se não é verdade e nem é algo bom, já corta daí. Mas vamos imaginar que passou no crivo. Então é a terceira e última, derradeiro ponto do fio de Sócrates. Essa informação sobre essa pessoa que você está me dizendo vai ser algo útil para a minha vida? Se não vai ter utilidade nenhuma, para que me serve? Não é útil não, é só para você saber. Não quero saber, não me interessa. Se você não sabe se é verdade, se não é algo bom e não é útil para a minha vida, não vai me edificar, dá linha na pipa, irmão, não quero ouvir não. Irmão, perfeito, falei, é isso aí. Sócrates fez uma ótima fórmula para fofoca. Então a partir de hoje, irmão, falando sobre calúnia, alguém vier falar alguma coisa de alguém contra você, usa o filtro de Sócrates. É verdade? É bom? A Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. Então se é verdade eu quero, se não é eu não quero, amém? O apóstolo Paulo fala: tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for honesto, se algum louvor nisso pensai. Então se não é bom, eu também não quero. E a Bíblia diz que o dom ele tem que ser para exortação, edificação ou consolação. Se não vai me edificar, se não é útil, também não quero. Palavra de Deus. Então usa o filtro de Sócrates a partir de hoje. Fica servindo de lixeira para o diabo não, amém? Porque quem fica comendo lixo adoece. Tem muita gente por aí doente emocionalmente, porque fica ouvindo o que não precisa ouvir, o que não deve ouvir, o que não edifica, o que não transforma a vida, e isso te adoece. Então José, ele sofreu abuso físico quando era jovem, abuso sexual, ele foi vendido como escravo, ele é caluniado, jogado numa prisão. Irmãos, a masmorra onde José ficava era de abandono total, era um lugar embaixo da terra, úmido, eles ficavam amarrados pelos braços, os ratos roíam os pés deles, era tanta umidade que a maioria dos escravos morria de tuberculose, por problema respiratório. Era um lugar escuro, tão escuro que a maioria deles quando saía, tinha problemas de se adequar ao sol, era um lugar para ir, para morrer. José fica abandonado naquela masmorra durante anos. Abandono adoece ou não adoece? José ficou abandonado naquela masmorra. E sabe qual foi o pior de tudo, além disso tudo? José então, a Bíblia diz que um dos homens que estava preso com José tem um sonho. José interpreta o sonho daquele homem. E José fala assim: quando você conseguir sair daqui, se lembra de mim, fala de mim para o faraó. O homem fala: tudo bem, José, porque quando você está ajudando, quando você dá a mão, quando você tem algo a oferecer, todo mundo está em volta, não é? É ou não é? Quando você tem a oferecer, quando você está na boa, na crista da onda, está todo mundo em volta, não é? Aí aquele homem sai da masmorra. E sabe o que ele faz? Esquece completamente de José. Ingratidão. Ingratidão adoece ou não adoece? E muito.
Ingratidão mata. José, então, abandonado naquela masmorra, sofre terrível ingratidão. Irmão, José, você conseguiu abuso físico, abuso sexual, mental, calúnia, abandono, ingratidão. Você já passou por algum desses? Você já sentiu algum dessas desventuras da vida? Já sentiu? José, ele tinha tudo para ser um homem traumatizado. José, ele tinha tudo para ser um homem doente emocionalmente, totalmente sem esperança de dias melhores. E talvez você está ouvindo isso essa noite, você aqui, ou você no Instagram, no Facebook, e você já viveu algo parecido. Você já viveu algo parecido com o que José viveu, irmão? Então deixa eu te falar uma coisa, não é para o teu mal não, mas talvez você pode estar doente e nem sabe. Talvez é por isso que você não tem conseguido reconstruir teus muros. Talvez é por isso que você tem caminhado e não chegado em lugar nenhum. Porque muitas vezes a gente está doente e não sabe. Porque a vida vai golpeando, e em certo momento a gente fica anestesiado. Mas o anestesiado não significa que ele está curado, ele só não está sentindo a dor. Mas ele está sofrendo o dano da mesma forma. Tem gente que cria tanta casca, fica tão duro, fica tão resistente a outrem, que se torna até algo quase inumano. É isso que o diabo quer fazer, ele quer tirar a tua humanidade, ele quer tirar a tua esperança, ele quer impedir você de confiar em qualquer outra pessoa. Ele quer te fazer ficar longe de tudo e de todos. Talvez você passou por algumas coisas que José passou, e você está doente emocionalmente, mas nem percebeu. E essa é uma tática de Satanás, sabe por quê? Fala de novo para o teu irmão que está do lado. Doente não consegue levantar muro. Por isso que parece, quando você parece que está chegando em algum lugar, você conseguiu dar 3 passos para frente, daqui a pouco dá 10 para trás, você não entende o que está acontecendo. Parecia que eu estava chegando em algum lugar e agora eu estou no mesmo lugar. Parecia que eu estava conseguindo, porque talvez o que você precisa não é andar. O que você precisa nessa noite é do bálsamo de Gileade, do remédio do Senhor na tua vida. Pastor, mas como é que eu sei que eu estou doente? Como é que eu sei? Reconstruindo muros emocionais. Como é que eu sei que eu estou doente emocional? Como é que você sabe que você está gripado? Como é que você sabe? A gripe dá o quê? Coriza, né? Fica espirrando, dor de cabeça, você fica indisposto, não é assim? Você dá aquele espirro, a cabeça dói um pouco, você acorda meio mole e fala, gripei, não é? Pelos sintomas, você sabe que está doente, não é? É a mesma coisa, irmãos. Como é que eu sei que eu estou doente emocionalmente? Já foi levantado, né, na medicina, na psicologia, pessoas que têm desejo de solidão, pessoas que querem ficar sozinhos, estar distante de outras pessoas, pessoas que têm desconexão com a realidade, desinteresse pelas coisas cotidianas, irritação sem motivo, falta de concentração, de memória. Isso tudo é sintoma, talvez você esteja precisando trabalhar suas emoções. E como é que a gente consegue curar isso? Como é que a gente consegue reconstruir o muro? Agora sim, você está em Gênesis 45, amém? Bom, a Bíblia diz que esse José que sofreu isso tudo que a gente falou, em um momento, Deus ele olhou para José. Deus está olhando para você nessa noite, amém? E José, ele então é levantado como governador do Egito. Aleluia! Só que ainda tinha, irmãos, um problema na vida de José. Os irmãos que tinham feito tudo que tinham feito com José, José não tinha esquecido não.
O pai de José nem sabia que José estava vivo. José foi levado para o Egito e lá Deus fez uma obra na vida dele. Não importa, meu irmão, para onde você vá, Deus, Ele tem uma obra na tua vida. Ele vai fazer. Ele vai realizar o milagre. Não importa onde você caia. E aí a Bíblia diz que acontece uma coisa. Existe uma fome na terra. Toda a terra. José é levantado como governador do Egito, mas José tinha pendências. José tinha coisas não resolvidas. José tinha traumas do passado. E a Bíblia diz que os irmãos de José vão até o Egito para comprar comida. E eles não reconhecem José, mas José os reconhece. Como me curar, pastor, emocionalmente? Como saber que eu posso me curar? Vamos acompanhar o processo de cura de José? Gênesis 45:1 diz assim, ó: quando José vê seus irmãos não o reconhecem, seus irmãos que tinham lhe feito tanto mal, seus irmãos que se não tivessem lhe jogado no poço e lhe vendido como escravo, nenhum dos sofrimentos de José tinha acontecido. Talvez tem gente que te fez tão mal. E aí José se coloca de frente. Tem uma música que fala, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, como é que é? Vai se arrepender. Que vingança, né, irmão? Parece nem música de crente isso aí. Essa vingança aí não tem sabor de mel, não. José se vê diante dos irmãos. Ele era governador do Egito, mas ele podia mandar acabar com aquilo ali naquela hora. Deus vai colocar, irmão, na tua mão aquelas pessoas. Sabe o que José fez? Versículo 1 de Gênesis 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Quando José vê os seus irmãos, ele manda que todos os servos saiam da sala. E os seus irmãos que não sabiam quem era, José tira toda aquela roupa e se mostra: sou eu, José. Quer ser curado emocionalmente? Fala com o teu irmão que está do teu lado. Se mostre. Pare de ser um personagem. Seja você. Primeiro passo para a cura emocional. Você quer reconstruir os muros da tua emoção? Seja você, se mostre. Chega de interpretar, irmão. Chega de querer ser algo para agradar os outros. Mostre quem você é, porque quem te ama vai estar do seu lado por quem você é e não pelo que você quer parecer. E se alguém não quiser andar contigo por quem você é, não te merece, não deveria estar do seu lado. Existem pessoas, eu estava vendo a Fernanda Brum trazendo a palavra do dia, que eu falei, gente, que coisa interessante, né? Ela fala, olha, existem certos lugares da nossa vida que quando a gente vai caminhando, vai subindo, pessoas vão ficando, e a gente fica triste porque aquelas pessoas vão ficando no caminho, mas muitas vezes, irmão, são pessoas que não conseguiriam estar lá contigo, então é necessário que elas fiquem pelo caminho para que você continue seguindo aquilo que Deus tem para você. José se mostra, sou eu. Quer ser curado? Quer reconstruir os muros da tua emoção? Mostre-se. Mas o que vão achar de mim? Sabe o que Deus acha de você? Você é a imagem e semelhança dele. Você é tudo o que você deveria ser diante dele. Continuando, versículo 2. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. Irmão, José se mostra para os seus irmãos. Então José se lembra. Quando eu vejo a Tainá aqui, irmãos, coisa linda, conseguindo testemunhar do que Deus fez na vida dela, não foi fácil. Talvez você viu essa menina testemunhando hoje com toda a coragem, e talvez você se identifique de alguma forma. Talvez você pode não ter passado pelo que ela passou, mas você passou por outra coisa. José então se lembra de tudo que aqueles irmãos o fizeram sofrer. José se lembra de tudo que ele foi prejudicado, tudo que ele perdeu. Ele não pôde ver seu pai envelhecer, ele não pôde crescer na sua terra com a sua família, ele teve que estar longe, sofrendo.
Quando José se mostra para aqueles irmãos, a emoção ela vem. E a Bíblia diz que José, ele chora um choro tão alto que os egípcios do lado de fora do palácio escutam o choro de José. Sabe o que ele estava fazendo ali, irmãos? Ele estava se curando. Ele estava permitindo-se. Meu amado, você quer ser curado? Seja verdadeiro com os teus sentimentos. Aprenda a externar o que você realmente sente para aqueles que estão à sua volta. Para que fingir ser o que não é? Para que tentar parecer uma fortaleza quando tudo que você queria é um colo? Para que se fazer de forte e de bonzão, de boazona, quando tudo que você queria era um ombro para chorar? Chorar não é problema. Jesus chorou. A gente tenta transparecer uma coisa que não é, pensando, o que vão pensar de mim? Talvez tudo que queria, todas aquelas pessoas que estão à sua volta, tudo que elas queriam ver é quem você é de verdade. Quer ser curado emocionalmente? Não tenha medo de se expressar para aqueles que estão ao teu redor. Versículo de número 3. Disse José a seus irmãos: eu sou José. E ele pergunta: vive ainda meu pai? E os seus irmãos não responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Os irmãos de José não entenderam nada. Eles olharam: você, primeiro, José está vivo? Porque eles nem imaginavam que ele estaria vivo. Satanás, ele tem todo um plano para você, entenda isso. Diga para o seu irmão que está ao teu lado: Satanás tem um plano para você. Ele quer te roubar, ele quer te matar, ele quer te destruir. Irmãos, ele não está brincando. Ele tem planos minuciosos para a tua vida, para te jogar numa lama, num buraco, num lugar de onde você não vai conseguir sair. O diabo tinha planos para José. Quando aqueles irmãos viram José, eles não conseguiram acreditar que ele tinha sobrevivido. É isso que o Senhor quer fazer com a tua vida. Ele quer te colocar em lugares altos. Quando aqueles que acharam que você estava derrotado, estava destruído, eles vão olhar para a tua vida, eles vão ficar pasmos com tudo aquilo que Deus vai fazer por você, tudo aquilo que Ele vai transformar na tua história. Eles não vão conseguir entender. E outra, Ele está se mostrando, Ele não mandou nos matar, Ele não nos destruiu. Aqueles homens pensaram, por tudo que eles fizeram com José, naturalmente, eles ficaram pasmos, porque José, com toda a calma, vira para aqueles homens e falou assim: ainda vive meu pai? José estava muito mais preocupado com o pai do que com a vingança. Sabe o que isso me diz, irmão? Quer ser curado emocionalmente? Dê valor aos laços que você tem, crie raízes. Depois de anos, José ainda se lembrava do seu pai. Está vivo meu pai? Eu ainda vou conseguir vê-lo. Ainda tem esperança para isso. A gente muitas vezes, irmão, fica valorizando tanta gente de tanto lugar, quando a gente não dá valor àqueles que estão no nosso oikos, na nossa beite, na nossa casa, com os nossos. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e nega a fé. Irmão, se tem alguém que vai conseguir te ajudar a curar as tuas emoções, são aqueles que estão à tua volta, aqueles que são tua família, aqueles que vão te abraçar quando você precisar, aqueles que vão te consolar quando você estiver triste, aqueles que vão comer arroz com ovo do teu lado, sorrindo. São esses. Ah, mas e meus amigos? O teu amigo, ele não dorme e acorda com você. São aqueles de dentro da tua própria casa, que sabem quem você é de verdade e te amam assim mesmo. Quer ser curado emocionalmente? Dê valor aos teus laços. Crie raízes. A gente tem que continuar, que a hora tá indo. Tem que terminar isso aqui, irmão. Não dá para parar mais não. Vamos lá. Versículo 4. Disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se.
Aqueles homens deviam pensar, pronto, agora morremos, né? Vem cá para eu poder matar vocês mais de perto, para eu chamar meus soldados, agora já era. Aí a Bíblia diz: chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Diante dos seus algozes, ele fala: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Diante de toda aquela desgraça, José mantinha os seus olhos em Deus. Sabe o que ele estava dizendo ali para os seus irmãos? Eu perdoo vocês. Vocês me venderam. Ele fala com irmãos, imagina o coração, imagina. Você virar e falar: vocês me venderam, mas eu estou aqui, eu estou de pé. Você me fez mal, mas eu estou aqui, eu venci. Você um dia me prejudicou tanto, você fez tanto contra mim. Mas vem cá, quer ser curado emocionalmente? Perdoe. Perdoe. E não só perdoe, mas assim como José quer ser curado emocionalmente, perdoe e use de misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é fazer por alguém aquilo que aquele alguém não merece. É o que Deus faz conosco. Nós não merecemos, mas Ele nos ama. Mas muitas vezes nós nos dizemos filhos de Deus, mas estamos tão doentes emocionalmente que recebemos de Deus misericórdia, mas não somos capazes de retribuir a misericórdia com o nosso próximo. Quer ser curado? Perdoe. Mas não só perdoe, use de misericórdia. Versículo 13: fazer saber ao meu pai toda a minha glória no Egito, tudo que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. Quer ser curado emocionalmente? Aprenda a compartilhar tuas tristezas, mas também aprenda a compartilhar tuas alegrias. José ele fala: traz meu pai, fala para o meu pai tudo que aconteceu comigo, tudo que Deus fez na minha vida. Eu quero compartilhar não só o que eu sofri, não só o que eu passei, mas eu quero compartilhar também minhas alegrias, tudo que Deus fez em mim. Muitas vezes acontecem coisas ruins, acontece na vida de todo mundo, mas entenda uma coisa: se você só olha para o que de ruim acontece na tua vida, porque tem gente que ama compartilhar miséria, tem gente que ama compartilhar tristeza, ama compartilhar o que de ruim há. Se você perguntar para aquela pessoa qualquer momento da vida como é que tá, ela vai ter uma mazela para te contar. Mas quando a coisa boa acontece, quando a bênção vem, quando a porta abre, ela, ó, quietinha, quietinha. E deixa eu te falar uma coisa: compartilhar miséria vicia. Tem gente que fica viciada em compartilhar miséria, compartilhar derrota, e cada vez mais vai adoecendo, adoecendo, ao ponto de quando a bênção vem, ela nem dá valor, porque viciou na desgraça. Aprenda a compartilhar bênção, a menor delas que seja. Compartilhe alegria. Quer ser curado emocionalmente? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Aprenda a compartilhar uma palavra de bênção que Deus te deu. Aprenda a compartilhar uma porta que Deus te abriu. Aprenda a compartilhar uma cura que Deus realizou. Aprenda a compartilhar. Irmão, que bênção que você tinha. Um pastor que você falava: irmão, fala aí, conta a bênção de hoje. Assim que, meu Deus, que bênção de hoje. Eu acordei, é bênção, glória a Deus. Irmão, fala a bênção de hoje. Sei lá, eu cheguei do trabalho, você tem um emprego, glória a Deus. Mas a gente não tem esse costume, por isso que a gente adoece. Porque quando está na bonança, quando está na bênção, a gente não quer contar para ninguém. Crente supersticioso, parece que se eu contar a minha vitória para o irmão, eu vou perder a vitória. Que negócio é esse? Que Deus é que você serve? Caminhando para o final, versículo 14: e lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou.
E Benjamim chorou também ao seu pescoço, e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Irmãos, você quer reconstruir os muros das tuas emoções? Você quer ser curado emocionalmente? Isso aqui, irmãos, é receita de Deus. Quer ser curado? Abrace. Abrace muito. Abrace com força, com vontade, com carinho. Beije. Abrace, beije, converse. Demonstre amor àqueles que você ama. Porque não adianta eu dizer, eu amo o Rodrigo, mas o Rodrigo não saber do meu amor. E amor, a Bíblia ela é muito clara, não é de boca, é por atos. Então eu preciso demonstrar. A gente vive dizendo que ama. Hoje em dia todo mundo ama todo mundo, mas ninguém faz nada por ninguém. Abrace, beije, demonstre amor. Seja chato, não tem problema. Às vezes a Carol, o Pedro vai abraçar a pastora Jaqueline e falar, ai, mas que grude. Seja grudento. Dê valor. Porque amanhã, depois que vai, você não vai mais poder abraçar. Amanhã, depois que vai, você já não vai mais poder beijar. Então faça enquanto está aqui. Então, pastor, como saber que eu estou curado? Se a gente sabe que está doente através dos sintomas, a gente também sabe que está curado. Você tem uma ferida, cortei meu braço, sangrou, doeu, eu coloco lá o curativo, está doendo. Quando é que eu sei que essa ferida está curada? Quando não dói mais. José só chegou a governador quando ele se permitiu ser curado. Deus, ele tem grandes planos para você. Isso é fato. Mas por que eu não vivo esses planos, pastor? Talvez porque você ainda precisa ser curado, para que você tenha forças para levantar os teus muros. Lembra o que a gente falou na semana passada? Muro não se levanta sozinho. É você que vai levantar o primeiro tijolo. Mas só que se você estiver doente, nem o primeiro tijolo você vai conseguir levantar. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé então, vamos orar. E o Senhor possa continuar ministrando na tua vida nessa noite. Que Ele possa estar...